E se mosquitos geneticamente modificados pudessem reduzir a população de Aedes aegypti no nível tão baixo que dengue, zika e chikungunya não seriam mais um problema tão sério de ordem mundial? Hoje eu estou em Campinas, a 100 quilômetros de São Paulo, no local onde esses mosquitos geneticamente modificados, os famosos OX513A, são produzidos. Além da sua produção, eu quero te mostrar também a soltura, o que acontece com esse mosquito depois que ele está no ambiente, os benefícios e os riscos que essa nova tecnologia pode trazer para a saúde pública mundial e, claro, para a saúde pública brasileira. Vem comigo! Os mosquitos Aedes aegypti geneticamente modificados foram desenvolvidos pela empresa Oxitec em 2002. O trabalho consiste basicamente no desenvolvimento e produção de mosquitos transgênicos machos, que quando soltos na natureza se reproduzem com as fêmeas selvagens, passando para os seus filhos uma herança genética maldita, que irá matar os descendentes antes que eles possam chegar na idade adulta. Mas Jubão, o que é um animal geneticamente modificado? Os animais transgênicos são aqueles que tiveram seu patrimônio genético alterado por ação humana. O mosquito geneticamente modificado nada mais é do que um mosquito da dengue, um Aedes aegypti, que tem no seu DNA 2 genes que não pertenciam a ele. Um desses genes é sintético, foi produzido em laboratório, e o outro gene foi retirado do DNA de uma água-viva. O gene sintético, ele expressa uma proteína que, por sua vez, vai atrapalhar o processo de fabricação de proteínas dentro da célula. Como essa célula morre, e claro, várias células vão morrer por conta disso, o mosquito acaba morrendo. O outro gene, o gene que veio da água-viva, ele serve para identificação. Por quê? Porque ele expressa uma proteína que quando você coloca a larva do mosquito na luz ultravioleta, ela brilha. E aí eu consigo saber no campo quais larvas são transgênicas e quais larvas são selvagens. Os 2 genes transgênicos, também conhecidos como transgenes, são inseridos nos mosquitos ainda quando eles estão na fase embrionária, dentro dos ovos. Esse processo é feito lá na Inglaterra. Depois disso, os ovos são enviados para o Brasil, onde inicia-se a formação de uma nova colônia de mosquito Aedes aegypti transgênicos, além da separação dos indivíduos machos das fêmeas. Agora nós estamos no laboratório que produz os mosquitos geneticamente modificados e nós vamos entrar ali para ver como esse processo acontece. Aqui nós estamos numa parte do laboratório onde os mosquitos fazem amor. Machos e fêmeas são colocados dentro dessas gaiolas e aí, claro, depois de copularem, a fêmea coloca os ovos e esses ovos serão separados, serão retirados dessa gaiola. Somente os mosquitos fêmeas é que picam, pois elas precisam de sangue para desenvolver os seus ovos. E é nesse momento que ela pode transmitir algum vírus responsável por causar doenças como a dengue, o chikungunya, a zika. Os machos não picam, eles se alimentam apenas de seiva das flores, por isso eles não transmitem doenças. No laboratório, as fêmeas são alimentadas com sangue de carneiro, enquanto os machos curtem uma mistura de água com açúcar. Isso aqui são os ovos retirados da gaiola. A partir daqui eles são escovados, separados e colocados nesse potinho. Então aqui nós temos um potinho, temos até um mosquito me picando aqui, sai demônio. Nós temos um potinho cheio de ovos de Aedes aegypti transgênico. Depois os ovos são colocados nessas máquinas aqui e vão ficar até que eles eclodam. Ao eclodir, claro, vai sair a larva. Essas larvas são separadas e colocadas dentro desses potinhos aqui. Agora eu vou entrar aqui no setor de alimentação, onde as larvas serão alimentadas e vão se transformar em pupa. Pupa nada mais é do que um casulo, como por exemplo o casulo da borboleta.
estamos numa sala cheio de Aedes transgênico macho, né? Eles estão sobrevoando minha cabeça, mas não tem problema nenhum, porque eles não picam. Então aqui o que nós temos nada mais é do que água com uma ração que eles jogam aqui para alimentar as larvas, e aí, depois de 8 dias, elas irão se transformar na pupa, irão se transformar no casulo. Na água onde essas larvas estão, é jogada uma grande quantidade de um antibiótico conhecido como tetraciclina. Essa tetraciclina, ela funciona como uma espécie de antídoto, impedindo que o gene transgênico letal que está no DNA da larva se expresse e, claro, consequentemente mate ela. Ou seja, o mosquito transgênico só consegue chegar à idade adulta por causa da tetraciclina. Carla, eu vi que vocês usam a tetraciclina para inibir o gene letal ali, para que esses mosquitos não morram e possam ser soltos na natureza. Pode acontecer dos ovos no ambiente externo serem colocados em um local com tetraciclina e aí eclodirem? Na verdade, a tetraciclina ela vai se degradar muito rápido quando estiver na natureza. O sol, a luz, a temperatura vai fazer com que ela se destrua ali. Ela não consegue ficar ativa muito tempo na natureza. E mesmo assim, ela é um antibiótico que já não é utilizado em rações animais, não é uma coisa que você vai encontrar livremente assim. A gente usa uma quantidade aqui bem maior do que os poucos resquícios que você pode encontrar para inibir esse gene letal. Então na natureza isso não aconteceria. Quando as larvas se transformam em pupa, chega o momento da separação dos machos e fêmeas com a ajuda de uma máquina que separa as pupas maiores das menores. As pupas maiores são das fêmeas, enquanto as menores são as dos machos. Depois desse processo de separação entre machos e fêmeas, o que sobra ainda vai passar por essa galera aqui, que vai fazer mais uma separação manual para garantir que naquelas gaiolas ali onde as pupas vão se tornar adultas, tenham só machos. Olha só o que elas usam para se defender. Cientistas usando isso aqui, ó. A última etapa do processo é essa aqui, onde nós já temos os mosquitos adultos, machos, que serão soltos no ambiente. Carla, me diga uma coisa, existe a possibilidade de terem fêmeas nesses potes? Na verdade existe, um pouco. A gente aceita no máximo 0,2% de fêmeas nas nossas amostras. E geralmente a gente trabalha com menos. Tem várias amostras que a gente vai ter 0 fêmeas. Então alguma possibilidade tem, mas é pequeno. E mesmo assim, vamos supor que quando você vai soltar esses machos, saia esse 0,2% de fêmeas no ambiente. O que é que poderia acontecer? Na verdade, essa fêmea ela vai viver de 2 a 4 dias na natureza, que nem o nosso macho, e ela não vai conseguir fazer muita coisa. Ela já vai ter copulado com o macho dentro do pote, vai colocar os ovos, que são de larvas que vão morrer, e não vai ter nenhum tempo na natureza para pegar qualquer doença e poder transmitir qualquer coisa. E para te mostrar que realmente os machos do Aedes aegypti não picam, eu vou colocar a minha mão dentro dessa caixa cheio de mosquitos transgênicos machos. Então estou botando a minha mão aqui, ó, biribicatabamba, foi. Conta aí, ó que beleza. Ó, não senti nenhuma picada ainda. Podia ficar aqui a noite toda. No dia seguinte, acordamos bem cedo para acompanhar a soltura dos mosquitos machos que foram produzidos no laboratório. Depois da fase de produção dos mosquitos, agora chegou o momento decisivo, a soltura desses animais transgênicos a 70 quilômetros de Campinas, num bairro chamado Secap, que fica em Piracicaba. E esse bairro ele foi escolhido, na verdade, porque é o local aqui em Piracicaba onde tem maior problemática com a dengue. E por isso o experimento vai ser feito aqui. Olha só a quantidade de mosquito que nós iremos soltar hoje. São 170 mil mosquitos apenas nesse bairro. E de repente a gente
gente tá aqui, ó, soltando os mosquitos nessa pracinha maravilhosa. E olha só o que eu acabei de encontrar. Um pneuzão velho de guerra, sem areia, sem furo. Um perfeito criadouro para o mosquito da dengue. Tem que se ligar. E aqui nesse pote agora eu tenho 500 machos que eu vou soltar aqui no ambiente. E claro, eles vão procurar as fêmeas selvagens para poder copularem, né? Para poder fazerem amor. Então tá aqui, ó, vou abrir, ó. E isso aí, vamos lá, meus queridos. Vão fazer amor, que todos os seus filhos morram. Vários não estão voando, mas... Voa, demônio, voa. Vai lá que as fêmeas estão te esperando. Ao serem soltos no ambiente, esses mosquitos machos transgênicos começam a competir com os machos selvagens por fêmeas. E a partir do momento que ele consegue uma fêmea no lugar do macho selvagem, ele acaba passando para essa fêmea uma herança maldita, né? Vai passar gametas que contêm um gene letal que ao passar para os seus filhos não vai permitir com que eles cheguem à idade adulta. E é assim, com o tempo, que a população de Aedes aegypti acaba caindo. Vale salientar que o macho transgênico carrega 2 cópias do gene letal. Ele é homozigoto para essa característica. Azão, azão. E aí, claro, aquela perguntinha que eu te devolvo. Por quê? Basicamente porque assim você garante que 100% dos gametas do macho contenham o gene letal. Se ele fosse heterozigoto, metade dos seus gametas não teria o gene letal. E aí, claro, metade da prole desse macho transgênico poderia sim chegar à idade adulta. Todo mundo com gene letal, ninguém chega à idade adulta. Mas será que esse procedimento tem dado resultados positivos? Para responder essa pergunta, eu procurei os agentes de saúde do bairro. Carminha, me diga uma coisa, o que você observou aqui no posto de saúde com relação aos casos de dengue? Então, da época que não soltavam os mosquitos para a época que soltaram, os casos caíram, continuaram os mesmos? O que você percebeu? Caíram muito. A gente observou que tinha muita procura de pessoas com suspeita de dengue e casos confirmados. De 2014 para 2015 foram 133 casos confirmados. E depois da soltura, só 7 casos até agora. Só 7 casos? Só 7 casos. Caramba. Bom, né? E o que será que as pessoas que moram no bairro onde os mosquitos transgênicos estão sendo soltos acham disso? Marinho, você sabe, você mora aqui no CECAP, né? E você sabe que eles estão soltando mosquitos geneticamente modificados aqui, mosquito da dengue. Você sabe disso? Sei. E você concorda com isso? Nada contra. Nada contra? Não. E o que você percebeu desde o momento que eles começaram a soltar os mosquitos? Melhorou a situação? Tá igual? O que você... Melhorou bastante? Melhorou bastante. Fátima e Ismair, vocês moram aqui no CECAP, vocês sabem que eles estão soltando mosquitos geneticamente modificados aqui? Sim. E o que vocês acham disso? Foi muito bom, né? Foi bom porque pelas pesquisas, né? Diminuiu, né? A dengue diminuiu? Sim. Vocês perceberam essa melhora? E vocês são a favor disso? Estamos a favor. Para saber se o trabalho está saindo certinho, a empresa espalha armadilhas pelo bairro para fazer a contagem das larvas dos mosquitos. Essas larvas transgênicas, elas brilham na presença da luz ultravioleta por conta do gene transgênico de água-viva que elas receberam. Com isso, é possível verificar quais larvas são de mosquitos transgênicos e quais larvas são de mosquitos selvagens. E assim, é possível ver se os machos transgênicos que foram soltos estão botando para quebrar. Com esse tipo de análise, os pesquisadores observaram uma redução de aproximadamente 80% no número de larvas nesse bairro. Isso significa que tem bem menos mosquito voando pela região. Ô Cecília, me diga uma coisa, com relação à soltura desses mosquitos geneticamente modificados aqui no
nesse bairro, oferece algum risco para o ambiente, para a cadeia alimentar? O que você poderia dizer a respeito disso? Olha, em questão de riscos, quem avalia o risco de organismos geneticamente modificados no Brasil é a CTN-Bio. Então, em 2014, ela disse que o mosquito ele é seguro do ponto de vista para as plantas, para os animais, para o ser humano e para o meio ambiente. Então, depois de analisar um dossiê de quase 1000 páginas, ele deu parecer dizendo que é seguro. Então, não existe riscos nessas 4 frentes. Em relação à teia alimentar, se tem indivíduos que se alimentam dele, o Aedes aegypti aqui no Brasil ele é uma espécie invasora, ou seja, ele não é natural do Brasil. Então, não existe nenhuma espécie que se alimente exclusivamente dele. Então, se a gente retirasse, seria um problema na teia alimentar. E assim, eu li em alguns lugares que existe o risco, caso você tire o Aedes aegypti da região, um outro mosquito pode ocupar a posição dele, o nicho ecológico dele, e aí transmitir outras doenças, como é o caso, por exemplo, do Aedes albopictus. Isso é verdade ou não tem condições? O que... Então, essas 2 espécies, elas já estão coexistindo, coabitando aqui. Mas a gente percebe que é muito nítido que tem uma separação. Quando a gente coloca a armadilha, por exemplo, do lado de fora, no jardim da casa, a gente coleta Aedes albopictus. E dentro, a gente coleta Aedes aegypti. Por que tem essa diferença? Porque eles têm nichos ecológicos distintos, eles têm hospedeiros distintos, ou seja, o Aedes aegypti gosta de se alimentar do ser humano. O ser humano é a fonte alimentar principal dele. Já o Aedes albopictus, não. Então o Aedes aegypti fica dentro de casa porque dentro de casa está o ser humano. E fora de casa a gente vai ter aí animais de estimação, né? Outros animais silvestres também. Então eles já não estão no mesmo lugar. E a gente vê que reduzindo a população do Aedes aegypti, que é o que o nosso projeto se propõe a fazer, não tem nenhum aumento na população de Aedes albopictus. Ou seja, eles têm nichos diferentes, não tem essa relação, né, de suprime um, o outro vai entrar no lugar. A gente está trabalhando aí já faz alguns anos e em nenhuma região isso aconteceu. Está muito claro que os métodos de prevenção utilizados hoje em dia não estão dando um resultado esperado, né? Dengue, zika, chikungunya, os casos só aumentam ano após ano. Então sim, nós precisamos encontrar novas alternativas para aliar ao que a gente já usa para justamente melhorar o nosso combate ao mosquito. E sim, quando a gente fala, claro, de animais transgênicos, muita gente torce o nariz, até porque esse mosquito é o primeiro animal transgênico solto na natureza, solto no ambiente, no mundo. É uma coisa muito nova, é uma quebra de paradigma. E claro que isso sempre enfrenta revolta. Agora, nós precisamos tirar um pouco esse lado de teoria conspiratória e passar a analisar os dados da ciência. E no caso do mosquito transgênico, os resultados são muito promissores. E isso, claro, me leva a crer que existe uma luz no fim do túnel para o combate a essa praga, a esse mosquito que tanto atormenta a vida de tantas pessoas. E claro que esse assunto já está aparecendo nos vestibulares e também no Enem. Bora ver como ele é cobrado nas provas? Biribi, biribi, catabamba. Questãozinha da Unicamp 2016. Aedes aegypti modificados transgênicos têm sido utilizados no combate à dengue. Esses mosquitos produzem uma proteína que mata seus descendentes ainda na fase de larva. Mosquitos machos modificados são soltos na natureza para procriar com fêmeas nativas, mas os filhotes resultantes desse cruzamento não sobrevivem. É possível monitorar a presença de ovos resultantes do cruzamento de machos modificados com fêmeas nativas a partir da luz fluorescente emitida pelos ovos, e aí eu complemento aqui, e também pelas larvas. E aí a Unicamp perguntou assim, letra A, descreva o princípio da técnica utilizada para produzir os mosquitos modificados. A técnica utilizada é a transgenia, onde genes foram introduzidos no DNA do mosquito, um gene sintético e o outro gene pertencente a uma água-viva. Vamos ver agora o que a Unicamp perguntou na letra B. Por que os ovos resultantes do cruzamento dos machos modificados com fêmeas nativas emitem luz fluorescente? Porque eles possuem um gene que codifica uma proteína que brilha, que emite fluorescência. O que é preciso fazer com os ovos
para saber se eles emitem luz fluorescente. Basta iluminá-los com uma luz ultravioleta. Maravilha! Desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau!